Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou comentar um pouco sobre o episódio número 8 de Gotobu no Hanayome, ou The Quintessential Quintuplets, eu prefiro falar em japonês que é mais fácil. Mas enfim, é um anime das quíntuplas, elas são extremamente burras e tem um cara lá que ensina elas. Simplificando, é um anime que tá nessa temporada, eu gosto bastante dele, eu já li bastante mangá. E eu decidi fazer esse vídeo porque eles estão fazendo alguns cortes de material original na obra. E eu vim falar principalmente desse arco que elas estavam nas fontes termais, que teve dois cortes interessantes que eu gostaria de comentar aqui e obviamente esse vídeo vai ter spoiler, que eu tenho certeza que futuramente ou no próximo episódio em si eles vão colocar algumas coisas que eu comentei. E eu tenho certeza que a última coisinha que eu vou comentar vai estar no próximo episódio, então já estou avisando aqui. Mas então vamos lá. Esse episódio ele adaptou do finalzinho do capítulo 63 e foi até o final, adaptou o capítulo 68 inteiro. Então eles adaptaram que uns 6 capítulos no episódio só. Tá bem rushadinho. Eu acho que tá rushado desse jeito porque eles querem terminar, né, até eles querem terminar a obra nessa temporada. Que eles rusharam bastante. O mangá tem 122 capítulos, eu acho. Não sei se nesse depois eu vejo. Então eu acho que nos próximos 4 episódios eles vão querer rushar bastante a história pra fechar ela. Eu não digo, eles estão fazendo um trabalho bom, estão cortando coisinhas que podem ser cortadas ou que podem ser explicadas de forma mais simples, sem todo aquele detalhamento que o mangá sempre tem, sabe que sempre tem. Mas enfim, bora começar. Essa primeira parte a gente continuou naquela conversa que ele estava tendo com a Itsuki no banheiro. E no episódio passado a Nino acabou entrando lá querendo lavar as costas dele, aquele negócio padrão que a gente sabe. Mas esse aí nem é um ponto forte do episódio. Essa aí foi uma parte que não teve grandes alterações. Não teve quase nenhuma alteração, na verdade. E nesse episódio a Itsuki acabou indo lá pro lado dele depois ela se deu conta do que ela estava fazendo. Mas enfim, o que foi de interessante nesse episódio é o jogo das quíntuplas pro avô delas. Tem a cena que o Futaro entra no quarto querendo falar com elas, ele encontra umas 5 Itsukis, ele fala uma floresta de Itsukis. Mas aí elas estão se disfarçando porque elas querem que o avô dela pense que elas ainda são iguais em tudo. É um motivo bem nobrezinho, pela verdade. E é uma coisa interessante que o avô dela consegue distinguir elas. Ele acaba entrando no quarto e ele fala, mesmo ela tendo a mesma aparência, ele chama cada uma por nome e tal. E desde o episódio passado ele já vem olhando meio torto pro Futaro, já que ele acabou machucando a Miko naquela hora que eles estavam conversando e ela se identificou como Itsuki. Aí, a partir daí, já não gostou muito dele, já que ele disse, você está querendo pôr as mãos em minhas netas, coisa assim, e tal. Mas aí, enquanto o Futaro estava escondido lá naquele... Eu não sei exatamente... Aquilo é uma mesa, não é aquele dispositivo que deixa o pessoal com calor. Não acho que seja, porque... Se for, não for, eu não tenho certeza. Mas ele tava lá e ele aproveitou para tentar encontrar aquela que falou com ele na noite, que ele não sabia quem é, ele não faz ideia. Pra ele todas elas são iguais. E ele acaba encontrando, me gera uma cena bem legal, até um fanservicezinho de coxas, que a gente gosta bastante. Mas enfim, depois daí ele acaba tendo uma conversa com a Miko. Ele conversa um pouco com ela e é nessa a parte que ele percebe que o avô delas consegue identificar cada uma. Tanto que simplesmente olha pra cara dela e chama ela de Miko. Aí a partir daí ele fica perseguindo ele pra ele ensinar a técnica dele pra ele. Depois disso a gente tem aquela cena no banho, que é a Nino conversando com a Ichika. A Ichika percebe que ela gosta do Futaro. E no episódio passado teve aquela confissão dela, que foi uma confissão muito legal, por assim dizer. Eu gostei bastante. Eu pensei que ela simplesmente ia embora e ia desistir ali, mas não, ela voltou e tascou na cara dele que ela ama ele. Então, aquela foi uma cena que eu gostei bastante quando eu li o mangá. Eu só queria destacar isso aqui porque essa cena foi muito legal pra mim, é um negócio que eu não esperava quando eu tava lendo o mangá. Mas depois disso, vem uma parte que foi cortada no anime. Já tô deixando aqui que vai ser um pequeno spoiler, então se você não quiser, você pode pular, porque eu acho que vai ser colocado nos próximos episódios. Mas bora lá, essa cena eu vou estar passando aí no mangá e tal, que elas estão na praia conversando e o Futaro tá acompanhando o avô delas numa pesca. E o avô delas fala assim, mesmo de longe identifica cada uma, ele joga a posição de cada uma. Mas essa não é a parte importante. A parte importante é que elas vão falar com ele e ele acaba segurando uma delas, porque ela ia acabar caindo lá, ela tinha perdido o equilíbrio e tal. E ele
E ele pensa, ela diz que ela machucou a perna. Aí ele já logo pensa, caramba, essa aí foi com quem eu falei. Então ele dá uma prensada nela no carro e conversa um pouco. Aí é a cena que aparece uma outra das irmãs procurando por ele. Ela fala aquele cara, então ela deve ser a Nino. Geralmente fala assim. E quem eu acho que é essa garota é a Miko, se eu não me engano. E eles acabam conversando. Eu não tenho certeza, ela diz que machucou a perna, mas eu não lembro certinho se era a Miko ou não. Vou ter que dar até uma reolhada no mangá quando eu estiver pegando essas páginas. E aí gera uma cena legal que ela quase beija ele, só que quando a outra se aproxima, ela acaba empurrando ele na água. Mas é só essa cena. Essa cena foi cortada no anime. Eu não sei se eles vão passar ou se eles vão deixar, porque é uma cena que eu também acho descartável. Se ela entrar ou se ela não entrar, não vai fazer tanta diferença no enredo da história. Mas enfim, a gente volta agora para o que foi adaptado, que é o momento em que a Itsuki e não, a Itsuki não, eu até me confundo. A Yotsuba e a Ichika estão conversando no telhado e tal. Elas acabam vendo o pai delas, o pai adotivo, indo até o ponto de encontro que a Nino tinha combinado com o Futaro. Elas tiveram uma conversa lá e tal sobre a responsabilidade que a Ichika sente por ser a mais velha e tal. E a Yotsuba falando que ela era valentona no passado. Mas uma conversa normal, não tem nada para se destacar aí. A gente destaca o momento em que a Miko e a Itsuki estão indo pro tomar banho e tal. Que ela acaba vendo o hematoma na coxa da Miko e ela fala pra ela, e a Miko responde, diz que ela ama o Futaro e tal, e a Itsuki responde com surpresa, como se ela não tivesse percebido nada daquilo, e até a Miko até fala, caramba, todas as outras já perceberam. E elas acabam encontrando o avô delas com o Futaro. E até elas sabem que ele tinha marcado um ponto de. A Nino tinha marcado um ponto de encontro, mas esse bilhete nem tinha chegado no Futaro. O pai delas que encontrou esse bilhete. E ele tá lá no pé do avô delas para que ele ensine o truque de distinguir todas elas. Aí tem a cena que o pai das quíntuplas, Barutiva, acaba encontrando a Nino no lugar do Subaru. Não, tô doido já. Tô com tanto corrizinho na cabeça, tô ficando doido. Ele encontra o Futaro. Pera, ele encontra a Nino, que tinha marcado de se encontrar com o Futaro, mas foi ele que achou o bilhete, então ele vai lá dar uma dura nela. Mas enfim, a gente chega agora na cena que eu mais gostei no episódio, que depois que o velho fala pra ele que o segredo pra distinguir elas é o amor, por assim dizer, ele até pensa num amor fraterno, sabe? Já que ele é avô delas, ele tem aquele amor fraternal. Mas é exatamente isso, é amor. É simplesmente dessa forma que consegue distinguir todas elas. E a cena onde ele tenta distinguir a quíntupla que encontrou com ele na área de alimentação, acho que era isso. E ele acaba chamando ela de. Ele acaba chegando à conclusão que aquela era a Itika. E é nesse momento em que ele enxerga que o avô dela tinha falado que depois de um tempo ele ia começar a perceber pequenos gestos, pequenas coisas que fariam ele distinguir elas usando o amor. E é nesse momento em que só pelo andar, pelas formas de gesticular, ele acaba falando, essa é a Miko. E ele chama ela de Miko. E ela vira pra ele numa cena que eu acho mais bonita do episódio, que é ela abraçando ele, pulando nos braços dele. Essa cena ficou muito bonita. No mangá também a cena é muito bonita. Mas essa não é a cena principal, ainda vou chegar nela. Depois disso, tem uma cena pequena. Essa parte foi cortada no anime. Vale lembrar, destacar. É mais um spoilerzinho aqui que eu acho que eles não vão colocar nos próximos episódios, porque não tem tanta diferença. Mas é só uma conversa da Miko com a Ichika dentro da sauna, que elas conversam e tal, e a Ichika fala pra Miko que não vai desistir. É só uma coisa pequena assim, elas acabam rindo juntas, negócio de irmã e tal. E elas estavam tomando banho com a Raiha, que é a irmãzinha do Futaro. E agora vem uma parte legal que eu acho que não deviam ter tirado, que é o Futaro entrando na banheira com o pai dele e o pai delas. A gente descobre nessa cena que eles já se conheciam. Ou seja, eles se conhecem de um tempo atrás, eles já eram colegas, alguma coisa assim. E a gente descobre por que eles foram pra lá. Não foi ao acaso. O avô delas tinha feito vários desses bilhetes na expectativa de levar ela lá. E era coincidência demais o bilhete ser 555 sempre assim.
E então eles acabam dizendo que o velhinho tá prestes a bater as botas, ou seja, ele queria dar um último adeus para as netas dele, tipo, ver pela última vez. Essa é uma coisa que eu achei bem legal no episódio, não ficar que, por acaso eles se encontraram aqui. Não, teve toda uma preparação do velho, mas ele queria mesmo era só ver elas. O Futaro tava lá só por acaso mesmo. E antes dele tinha ido mais uns grupos lá, então não é algo completamente coincidência do destino e tal. E essa é uma coisa que eu achei bem legal. Agora, é uma cena que também foi cortada, no anime a gente só viu o Futaro se despedindo do velho, mas ele acaba falando com ele que ele ouviu a conversa, que ele não vai muito pra frente. E o avô dele parece que ele demonstra um voto de confiança no Futaro, que ele diz pra... Ele pede pro Futaro falar pra elas sempre serem elas mesmas, não ficar querendo mudar uma outra pra se distinguir e tal, que ele gosta delas como elas são, sendo elas mesmas. E, por assim dizer, pode dizer, elas estavam tentando enganar ele, mas ele já havia descoberto que elas tinham mudado assim, elas tinham criado suas personalidades. E elas estavam fazendo tudo aquilo para tentar deixar ele feliz, mas na verdade ele queria que elas fossem elas mesmas com as personalidades delas, não que elas fossem um clone uma da outra. E agora vem uma cena que não teve, é uma cena legal, em que eles tiram uma foto em grupo, das duas famílias juntas. E é onde chega aquela cena a cena final do episódio, que é a cena do sino, chama assim desse jeito. E lá vai um spoiler que essa sim eu acho que vai estar no próximo episódio, porque não pode faltar aqui, é uma coisa muito importante. A gente viu só no episódio acontecer de uma delas vir correndo pra cima dele e tal, e ele acaba puxando o sino. E eles cortaram a cena. Essa cena foi um beijo que aconteceu ali. E eu não sei porque eles cortaram. Era uma cena que ia deixar muita gente instigada pra ver. Né? Instigada ou instigada a ver o próximo episódio. Seria um ganchinho do caramba. E foi uma cena muito legal e a gente sabe que teve isso na primeira temporada, algumas partes em que a gente avançava no tempo e via ele no casamento dele com uma escola. Então a partir daí a gente já sabia, vai ter um final e ele vai ficar com alguém. E no mangá eles não mostraram isso muito no restante da temporada, mas de vez em quando acontecia no mangá dele começar com essas partes. E aqui foi uma delas, onde ele diz que foi a partir daquele momento, desde aquele dia, que ele começou a achá-la especial. Ela quem? Quem foi? Qual das quíntuplas que beijou ele naquele momento? A gente não sabe, a gente vai saber depois. Mas enfim, o episódio foi bem legal. Eu tô gostando muito, como eu disse, estão rushando bastante, estão cortando coisinhas que pra mim não faz tanta relevância assim tal na história, mas pra quem gosta de ter uma base mais alta de conhecimento, pode ir lá ler o mangá. Teve só 122 capítulos, como eu disse no início do vídeo, esse adaptou do 63, finalzinho dele, até o 68. Adaptou todo o 68, no finalzinho do 68 teve essa cena do beijo. E tem algum cara martelando alguma coisa aí do lado. Eu vou ter que terminar o vídeo antes que fique mais alto e comece a ligar uma maquita. Enfim, já tá dando 13 minutos. Voltando aqui bem depois mesmo de ter terminado o vídeo, porque ele acabou realmente ligando uma maquita. Então, quando eu fui ver na gravação ficou muito ruim. Mas é só pra pedir aquele negócio padrão mesmo. Deixa o seu like, compartilha o vídeo, deixa aí seu feedback, o que você achou, se você discorda, se você concorda. E até a próxima. Tchau.